Fala galera, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ângelo. Eu empreendo há quase 30 anos. Já montei negócios, vendi negócios. Estou nessa jornada há algum tempo. E hoje eu estou aqui como condutor desse programa, desse podcast que se chama Recomeçando a Rota. Nesse programa a gente vai conversar com vários empreendedores de diferentes segmentos, pessoas que um dia tiveram uma ideia de montar um negócio e se aventuraram, se jogaram nessa jornada para poder construir e concretizar essa ideia. E às vezes não é só montar um negócio, montar um produto, é fazer isso de forma individual, como um pedreiro, como uma manicure, uma cabeleireira. E como vocês estão vendo, estou dentro de um carro. E sim, o programa vai se passar dentro do carro. Dentro do carro em movimento, andando para lá e para cá. E por que dentro do carro? Porque eu acho que é o melhor paralelo que se podia se traçar com o empreendedorismo. Porque assim como no carro, que a gente está se locomovendo para lá e para cá, sempre se mexendo, é assim que funciona com o empreendedorismo. A gente está sempre tendo que inovar, correr atrás, fazer as coisas para poder transformar nossos negócios. E muitas vezes acontecem coisas que estão fora do nosso alcance mesmo. Como no trânsito pode furar o pneu do carro. Acontecendo isso, o que a gente tem que fazer? Tem que parar, respirar, vamos ver o que a gente vai fazer e recomeçar a nossa rota, que é exatamente o propósito do programa. Quantas vezes a gente não teve que recomeçar a nossa rota na nossa vida? Então esse é o paralelo que eu tracei e eu acho que é o que mais se encaixa em movimento, dentro do carro. E nesse primeiro programa, o piloto, eu escolhi uma pessoa muito especial para mim. É um grande amigo meu que eu conheço há quase 30 anos. Eu conheci nesse primeiro negócio que eu montei. E como é o primeiro programa, a gente vai estar acertando, vai estar errando, vai estar testando coisas. E eu precisava de uma pessoa que eu me sentisse seguro. E ele tem uma história muito louca também, porque ele já passou por empresas, ele empreende, já teve um negócio. E a gente vai conversar um pouco. Eu não vou falar muito para não estragar a surpresa de vocês. Estamos indo buscar ele agora. Como a proposta do programa, a gente vai buscar ele na casa dele e vai levar ele para o trabalho dele. E nesse meio do caminho a gente vai trocar umas ideias e se conhecer. Beleza? Isso aí, vamos lá. Bora recomeçar a rota? Roda a vinhetinha aí. Pronto. Estamos chegando agora para pegar esse meu amigo Neymar. Pô, isso aí, eu queria te agradecer por estar sendo a cobaia desse primeiro piloto aqui. Vamos de cobaia, tô bem, tô sossegado, confortável e ar-condicionado. É isso aí, vamos. O programa é exatamente isso. Nada que a gente vai até a praia e volta e já gravou. Vamos lá. Bom, mas antes de começar o programa, eu preciso fazer o merchan, que é exatamente a empresa que está tornando o programa possível. Bora nele. E é a Vetória. O que é a Vetória? A Vetória é uma marca que desenvolve alguns produtos e dentre esses produtos está esse produto aqui, ó. É o VT300. E é um presente seu. É uma caneca que tem um moedor de café, que a pessoa faz o café dela na hora, moe, coloca água quente e tá aqui, ó. Muito agradecido, já entrei ganhando, já deu certo. Já entrou ganhando. Muito boa. Se você gostar de café, você curte café? Eu curto bem café, eu tomo muito café, aliás. Então, isso aí eu também. Por isso da camiseta aqui. Você consegue falar, dirigir e fazer os bagulho, né? Então, isso que eu vou aprender se eu consigo fazer tudo isso, né? O importante é isso. Fazer tudo ao mesmo tempo. Como é uma conversa informal, descontraída, é como se eu estivesse pegando um Uber, né? Vamos trocando ideia, vamos vendo qual é que é. Beleza. Uma coisa que eu acho que teria que acontecer agora é exatamente você explicar da onde você surgiu. Eu, na cabeça do programa, meio que já conversei, expliquei de onde a gente se conheceu.
há quase 30 anos atrás. Tempo pra caramba. Você É, tá com a minha idade, né, Angelo? A gente tem praticamente a mesma idade. Eu sou meses mais novo que você. Agora, se você quiser explicar de onde você veio, o que você fez, como a gente se conheceu, bora lá. Ah, você já falou, eu não vou falar. Eu sou o Neymar, o Ângelo já deve ter me apresentado, Neymar Raposo de Melo, Neymar com I. Tenho 50 anos. Eu venho de um monte de lugar. Se for para falar traçar a rota, eu acho que deu certo bem. Eu comecei minha trajetória não na música. Eu comecei minha trajetória na Editora Abril, com 16 anos de idade. Eu lembro que você começou, foi direto Direto na Abril, na Editora Abril. Aqui onde era Marginal Tietê, aqui no Parque Gráfico. Era uma escola para aprendiz de impressão rotogravura. Aí eu fiquei, tentando resumir esse tempo inteiro, eu fiquei 18 anos lá. Caraca, foi tudo isso? Foi tudo isso. 16 ou 18? 18. Entre Abril, Abril e DINAP. Tá. Foram 18 anos. Comecei lá nesse processo gráfico. Minha primeira profissão, eu sou gráfico, né? Você é gráfico de formação. Sou gráfico de formação. Aí na DINAP, nessa troca, eu saí um tempo da Abril, fui trabalhar com motoco, fui trabalhar na Yamaha. Você trabalhou em Yamaha na época. Planejamento e controle de produção, porque foi na época que eu estava saindo da faculdade, né? Que eu fiz administração e depois eu fiz especialização em marketing e comunicação. Isso em 94, de 94 a 98. Tá. Faculdade. Aí eu saí da faculdade e entrei na Yamaha. Fiquei pouquíssimo tempo na Yamaha, 1 ano e meio. Aí voltei pro Grupo Abril na DINAP, trabalhando com trade marketing. Eu lembro que a gente conversava no estúdio, que eu não contei esses detalhes, né? Que você tinha uma banda que ensaiava no estúdio. Tinha o Shakma. Isso. Eu, Netão. Aí bateria foram algumas pessoas, o Gordão, o Sam. É mesmo, o Sam tocou com você. Eu toquei um tempão, o Shakma acabou com o Sam, né? É mesmo. Acabou com o Sam tocando. O último batera do Shakma antes de acabar foi o Sam. Só um adendo pra... Como vocês não conhecem a gente, o Sam era meu sócio nesse estúdio que eu conheci o Neymar, que foi meu primeiro negócio. Exatamente. Sem querer te cortar, te cortei, Nada, você voltou. A conversa é assim, vamos cortando e vamos lembrando. Aí, nesse meio tempo eu já tinha banda, né? Comecei a tocar contrabaixo com 17 anos. Confundiu com a minha entrada na Abril. Aí tive banda cover de Iron Maiden, banda cover de Ramones. E montei a banda de música própria, que era o Shakma. Que aí começou a aparecer que ia ser de verdade essa coisa de ter banda. E tocamos muito, tocamos num monte de lugar. Fizemos virada cultural, fizemos um monte de coisa bacana. E era uma banda, não era uma banda de cover, era uma banda de música própria. Não era uma banda de cover, era só autoral, heavy metal. E que é uma coisa que eu acho que é extremamente empreendedor, é banda, cara. Tem que ser. Porque, não é fácil ser banda. Não é fácil, é muito difícil você tocar, principalmente música autoral, e mais ainda, tocando heavy metal, tocando um som que pouca gente que gosta. Nessa época que você tinha a banda, não era uma coisa tão difundida assim, internet, né? Não, a gente já tava conhecendo Sepultura, né? O Sepultura tava estourando naquela época. Mas a gente tava nessa época de ir pra Galeria do Rock, ficar na Roosevelt, né, comprando fita cassete, comprando vinil quando se tinha. Tem gente que acha que não vai entender, tipo os meus filhos. Se falar o que é fita cassete, eles não sabem. Eles não sabem que você, tipo, volta, eles não têm ideia que, tipo, a gente pegava uma VHS numa locadora e tinha que rebobinar para devolver. Você não pagava a multa. Pagava a multa, enfim, são outras épocas. Aí além da música em si, né, do gênero, né, do heavy metal, do thrash metal, do hard rock, do glam rock, que a gente tava total inserido nesse contexto. Eu sempre escutei muita música brasileira por causa dos meus pais, dos meus irmãos. E eu comecei a me interessar por esse mercado do fono, né? Sim. Como que chegou, como que essa música foi parar na caixinha, como que grava isso, como que essa galera consegue ser conhecida, eles fazem tudo sozinho, como que é esse rolê?
E com o Chacma, eu acho que foi o primeiro empreendedorismo realmente, né? De se programar, se reunir, agenda de todo mundo, deixar um monte de coisa pra trás. Tem aquele meme hoje, né, famoso, de vamos não sei aonde, não posso ter ensaio. E era isso muito, né? Não posso ter ensaio. E é um negócio que é muito louco, né? Que tem que... Hoje em dia, a música tá um negócio meio solto, porque não tem mais essa história de você ficar estudando instrumento. Até tem uma escola de música que chama School of Rock, que, tipo, primeira aula você sai tocando alguma coisa, não é esse lance de MC. Não, tem algumas coisas, né? Além da School. A School vem no embalo de escolas menores que faziam isso. E... É um formato gringo, né, que veio pra cá. Exatamente. E hoje não tem mesmo. Hoje ainda tem bastante, porque senão não haveria estúdio. Tanto é que o estúdio tá vivo até hoje. E muita coisa se mistura do digital hoje, das pessoas não quererem ir pro estúdio, né? Assim, eu posso fazer tudo de casa. Isso é uma loucura, né? Antes você tinha que ir pro estúdio para conseguir gravar um instrumento, e hoje você tem interface que você faz tudo na sua casa. Eu faço tudo em casa. Algumas das minhas músicas próprias que eu vou lançar daqui a pouco, pela produtora, que a gente vai chegar nesse assunto, eu fiz na época da pandemia em casa. A época da pandemia acho que foi uma época muito criativa para todo mundo. Tava todo mundo trancado. Tocando tudo, tocando percussão, tocando guitarra, tocando baixo, cantando. E você tinha a banda paralelo ao seu trabalho? Paralelo ao trabalho. Eu acho que como todo mundo, muita gente até hoje também tem esse rolê. Você tem que... E tinha que conciliar isso, trabalho, tinha que conciliar faculdade, conciliar horário de casa, conciliar um monte de coisa, né? E a banda, óbvio, sempre ou era final de semana ou era madrugada. Exatamente isso, é a vida do empreendedor. Você tem o negócio, você faz o teu trabalho durante o dia, ou enfim, do seu horário comercial, e o seu sonho tá fazendo alguma outra coisa em paralelo. Exatamente. E você vai levando os dois até que chega um ponto da tua vida que, tipo... Que é o ponto da escolha, que todo mundo quer que chegue. Exatamente. E como é que foi? Só pra lembrar, tem água aí do lado também, viu? Bem na porta aí, porque a gente vai falando, daqui a pouco vai secar. Pô, você falou que ia trazer cerveja de pinga e trouxe água. Cerveja. Eu pensei em tomar uns Goral também pra poder fazer, pra ficar, né? Não, mas você tá dirigindo. Mas eu tô dirigindo, eu não posso. Então não dá pra ser tão politicamente incorreto. Mas quando que foi o momento que você falou, porra, agora dá pra eu sair desse trampo que eu tenho, que aqui rola a grana, pra ter um outro trampo que exatamente vai me dar? Foi com a banda que rolou isso? Não foi. Foi quando eu saí da Abril, já passei Abril, já passei a Yamaha, já voltei pra Abril, aí fui pra Sestini, que eu também fiquei uma cacetada de tempo. Mesmo, você trabalhou no... Sestini é uma empresa de trade marketing, malas e mochilas. Explica pra galera o que é trade marketing, porque é exatamente isso que a gente tem um papo agora descontraído, e muitas vezes as pessoas não vão entender alguns termos técnicos disso. O que é o trade marketing? Na tradução literal, um pouco mais literal, é você pegar estratégias do marketing e trazer isso pro ponto de venda, né? Com promoção, com comunicação visual, com estratégias de venda. É a experiência da compra no ponto de venda. Entendi, a experiência que o cliente tem da compra no ponto de venda. E você usou alguma coisa disso na música? Usei e uso pra cacete, né? Até hoje. Você tem que ser organizado em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ser organizado. Olha, eu falando de organização. É isso que eu ia comentar. Mas no teu negócio você tem que ser. Quando eu saí, voltando um pouquinho na linha do tempo, quando eu saí da Sestini, que eu fiquei lá 8 anos. Caramba, você teve 2 empregos e foram longos, né? E foram longos. Tá. E sempre com a música nesse meio do caminho, tocando, já aprendendo, já tendo aula de áudio, já me metendo em querer ser técnico de gravação, em querer ser técnico de mesa, em querer fazer PA. Aí nessa saída da Sestini, eu saí ainda não direto pra música. Eu saí pra montar a minha empresa de mochila, junto com uma outra pessoa que era designer lá na Sestini. Então se a gente for falar... Pode falar. Se a gente for falar, a primeira experiência mesmo, se for falar de... Tirando a música de empreendedorismo como business, negócio... Foi a empresa de mochila. A empresa de mochila. Aí ficamos pouco tempo, não chegamos a ficar 2 anos.
Não, porque a ideia era muito, muito boa, mas infelizmente o nicho que a gente estava no Brasil, a gente não conseguiu emplacar a ideia de ter produto 100% brasileiro de baixo custo. Né? A gente não queria ir para a China, a gente não queria ir para nenhum outro lugar, a gente queria fabricar tudo aqui e isso não foi possível. Então, tá vendo? Isso que é complicado no Brasil, quando a gente fala que existe o custo do Brasil no negócio. A pessoa quer empreender aqui, quer gerar emprego aqui, quer fazer um produto 100% nacional e não conseguiu por quê? Acho que por conta de custo, né? Não chegava, a conta não batia nunca. A conta não fecha, né? Não, você paga... Posso estar falando bobeira hoje que eu tô fora desse mercado. Tá. Mas não vamos usar mochila para eu também não ser leviano no que eu vou falar. Mas pegar qualquer produto, qualquer coisa aqui dentro desse carro, essa minha mochilinha que eu adoro, só ando com essas mochilinhas pequenininhas, que cabe tudo. Isso aqui você compra um container na China, cada produto desse vai sair, às vezes sai cents de dólar. Sim. Um container fechado, e você chega aqui, mete tua margem, teu markup em 20%, em 22,4%, vai saber quanto. Feito. Né? Aqui você quer fabricar, não, você tem que ter o custo da costureira, você tem que ter o custo de viagem para sair. A gente produzia fora de São Paulo, onde tinha um parque de costura bem grande em Curitiba. E tem o custo de frete, de material. Aí, enfim, não rolou. Aí nesse meio tempo eu já estava fazendo trabalhos no estúdio. O Digão, que é o irmão do Sam, que a gente falou no começo, que é meu amigo também desde sempre, mais de 30 anos. Voltei pro estúdio para ficar atendendo banda, para ficar passando som e essa história toda. Tá. Aí nessa história toda de estar lá dentro do estúdio, algumas pessoas começaram a me procurar para abrir portas, né? Como se eu fosse um grande conciliador desse meio do caminho entre música, estúdio e palco. Tá. Aí eu vi que tinha jogo nesse rolê aí. Entendi. Né? Se eu sou essa pessoa tão legal, se eu sou essa pessoa que tem essa entrada com muita gente, se eu sou essa pessoa que entende de música, por que eu não meto a cara? Tá. E aí na pandemia, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu já tava com a ideia da etnia. E essa ideia da etnia eu já tinha na cabeça lá na Abril, que uma vez a gente até chegou a conversar. Sim, eu lembro que a gente conversava disso quando você ia no estúdio ensaiar. Exatamente, de ter esse nome, de ter essa ideia de produção. E começou aí. E começou como? Comigo. Então o que rolou foi que as pessoas começaram a te ver como um cara para intermediar esse lance de estúdio, palco, você podia auxiliar as bandas. Exatamente. Tá. E conversei isso com o Digão, né, com o Rodrigo, que é o dono do estúdio, se eu poderia fazer isso dentro do estúdio. Tá. Rolou. A primeira banda que a gente fez foi com a Infúria, que tá rolando até hoje. A Infúria muito bem, não mais efetivamente com a produtora, com a etnia, mas também trabalhando muito no estúdio, né, usando do espaço, fazendo como chama as trocas? Eles ensaiam lá, usam tudo e fazem propaganda do estúdio. Permuta. Porra. E outras coisas que a gente faz com eles. E foi a primeira banda, porque o Gabriel tocava comigo numa banda de blues e classic rock, que a gente fazia Manifesto, que é um bar. Você tinha também uma banda que tocava o Odair José, né? Tinha banda de brega. A gente abriu pro Odair José. Ai, caramba, que era o Pólix e Los Perros, que era com a vocalista do Shaq, uma poliana. Entendi. E aliás, esse conceito acabou virando um bloco de carnaval esse ano. Virou um bloco de carnaval? Virou um bloco de carnaval, esse brega todo aí. Tá. Que o guitarrista tá tocando nesse bloco. Só que aí eu comecei a me organizar da coisa mais simples até a coisa mais rebuscada, que sim, da criação do logo a como eu ter essa agenda realmente com casas grandes de show, com produtores, com outros músicos que produzem. E ficou de pé, né, a etnia. E nisso tudo, assim, um monte de dificuldade, óbvio. Então, né? E como é que foi isso?
Porque a gente tem, às vezes, uma noção meio ingênua que a gente vai conseguir chegar nesse lugar que a gente quer de uma forma rápida, que vai acontecer da noite pro dia. Que passe a noite, que passe um anjo de gamê, mas não é. Não é, né? Pode acontecer isso com um monte de gente, mas a maioria que eu conheço, um monte de gente, mas a maioria que eu conheço não é. Ainda mais banda, que é um negócio que tipo, você testa uma coisa, porque produção musical é muito louco, né? Que às vezes você tem um baita técnico, um puta estúdio, um baita músico, instrumento, microfone, tudo do caramba. Você faz a música, faz o arranjo, faz a produção, depois vem mixagem, vem masterização, tudo do caramba. Aí quando chega no ouvido do cara, não gostei. E já tem um passo antes disso, né? Que é como vai chegar no ouvido do cara. Ainda tem que chegar no ouvido do cara. E a história por trás, pô, você fica meio frustrado, você fala, pô, me dediquei, comprei instrumento bom, gastei uma grana, e o cara tá ouvindo... Qualquer outra coisa, não vou demeritar estilo de música nenhum aqui, mas coisas que não tiveram tanto carinho, tanto trabalho quanto aquilo que você teve, o resultado final é pífio em comparação àquilo que você fez, mas é isso que estão escutando. Tudo mas bem. Mas isso acontece com marca. Exatamente isso. Tipo, você vai lançar um produto, você faz todo o trabalho com o produto, tudo, mas acaba não dando certo. Como acabou a marca que você teve de mochila, o que você consegue tirar de lição que você poderia ter, tipo, putz, se eu tivesse percebido Se isso... planejar mais. Planejamento. Planejamento mais. Financeiro? Todo. Planejamento financeiro, estratégia de marca, estratégia de lançamento, tudo. Tá. A gente foi muito confiante que a gente sabia muito o que a gente estava fazendo. Vai ser tranquilo, como empresas que a gente trabalhava, e não foi. É exatamente o que acontece com todo mundo. Você tem aquele tesão, você vem empolgado, puta, vai dar certo, vai ser legal pra caramba. Mas na hora que você vê um monte de coisa que vai acontecer no meio do caminho, você falou, planejamento, se você tivesse tido um estudo assim, de mercado, marca, não fizemos isso do jeito que devia ter sido feito. Tá. A gente achava que como a gente já fazia isso para outras empresas, fazer pra gente ia ser fácil, e não foi, né? Basicamente não existiu. Enfim, e aí começou essa história da pandemia. Eu comecei a gravar em casa, né, músicas, e apresentar para alguns artistas, e foi um pouco mais rápido do que eu pensava, porque todo mundo começou a gostar rápido. Teve uma aceitação bacana. Aí, e assim, gravando daquele jeito, né? Gravando com meu irmão, né? Me ajudou na época, pra variar. Assim, eu já tinha usado todo o meu dinheiro em outros negócios antigos. O meu irmão me ajudou, meu irmão me deu a interface e os monitores, que eu não tinha interface foda nem monitor foda. Tá. Eu tinha outros equipamentos, microfone, aquela coisa arada toda que você manja de estúdio. E montei no meu quarto um home. Entendi. E comecei a gravar ali. Tá. E daí apresentar para as pessoas. Tá. E tô falando desse projeto já tem 6 anos, hein? 6 anos? 6 anos. E agora que começou a realmente... 6 anos. E agora que começou a andar. A colher frutos. A colher alguns frutos disso. E frutos que você espera que não era aquilo que você estava mirando, né? Essas coisas que acontecem no seu caminho, você precisa ficar ligado. Pessoas me chamarem para fazer show, né? Pessoas me chamarem para fazer contrabaixo na música deles, pessoas me chamando para fazer PA, para fazer monitor, para fazer direção de palco. O que eu mais fiz até hoje foi direção de palco. Então, assim, tudo isso pela produtora. Então aí você começa a falar, porra, preciso de outros quinais aqui nesse CNPJ. E foi o que tá rolando até hoje. Só mais uma vez dando uma intervenção. A galera sabe o que é KINAI? KINAI é aquilo que... Que você bate o dedinho na KINAI da cama. Mentira. Que dói pra cacete. O KINAI é exatamente quando você vai montar uma empresa, tem que ter um segmento, que é onde o seu CNPJ vai trabalhar. E você tem que conversar com o seu contador para poder fazer isso no KINAI certo. Enfim, é a parte burocrática de toda empresa. Mesmo que você seja um microempreendedor individual, tem que estar fazendo isso de forma correta. Então, é exatamente o que você está contando. Você mira na lua, mas você acaba acertando... Vai acertando outras coisas. Você acerta outras coisas. Asteroide, não é
bem a ideia que você tinha no início, mas você está fazendo, você vai se apaixonando no meio do caminho, e também é legal o resultado que você tem dessas mudanças. Sim, porque você vê que você também pode. Né? Tem uma frase muito... Não é uma frase, quando você quer isso ou aquilo. De repente você não tem que fazer isso ou aquilo, você tem que falar eu quero isso e isso também. Acho que a grande característica que o empreendedor tem que ter é ser camaleão. É tipo, putz, esse caminho eu pensei isso, mas tá abrindo outro caminho aqui, pô, eu tenho que, né, vou entrar aqui, eu tenho que mudar um pouco meus planos, tenho que adaptar meu produto, ou adaptar a minha ideia, adaptar às vezes o som da banda para determinado tipo. E até porque a gente tá falando de uma coisa também que parece boa, mas é dinheiro, né? Então assim, eu preciso ganhar dinheiro para poder colocar dinheiro naquilo que eu tô fazendo, porque olha que loucura, né? Que é o que a gente faz. Então esses outros trabalhos que eu comecei a fazer, comecei a ganhar dinheiro para poder deixar só para produtor. E esse dinheiro você vai realimentando a produtora para ela crescer. Exatamente. É a história de todo mundo. A gente vai catando dinheiro no meio do caminho. E quando essa empresa aqui de mochila que não deu certo, foi uma coisa que tipo, derrubou, você ficou mal? Fiquei pouco tempo. Pouco tempo, sei lá, deve ter ficado... não sei mensurar tempo, mas foi pouco. Assim, não sou de ficar me jogando, de ficar mal não. Então, isso aqui é bom, porque na vida do empreendedor é exatamente isso. Você vai tomar porrada, você tem que cair, não tenho tempo absorver e reagir rápido. Exatamente isso. Não é fugir desse luto, você tem que entrar, seja o luto qual for, você tem que entrar nele. Né? Pra assumir tudo que aconteceu, ver como que você vai digerir isso, como vai pôr isso pra fora da melhor maneira possível. E você tirou lições dessa empresa que não deu certo para aplicar hoje na produtora? Um monte. Primeiro, o sonho é teu, não é dos outros. Né? Então, confie em quem você achar que tem que confiar, mas o sonho é teu. Né? Você que tem que ir nele. Né? Não tenta viajar no sonho dos outros também. E outra, também você não pode... Auxilia as pessoas nesse sonho, que a produtora faz isso muito. E muitas vezes também você não pode desanimar com as pessoas falando groselha no meio do caminho, né? Ixi, para agora, o carro acabou a entrevista, porque a gente escuta hoje. Amanhã, ontem a gente escutou isso. Eu não sei você, mas eu tive. Eu sempre fui muito turrão. Eu mirava num ponto, vou fazer. Só que às vezes, esse ser muito turrão, eu acabava não ouvindo conselhos de pessoas ao redor, que tipo, se eu tivesse ouvido, teria ajudado. Eu escuto e guardo, eu não faço na hora. Não é que eu seja turrão, eu sei a minha parcela de teimosia na minha vida. Mas eu escuto e, beleza, é isso aí, vamos fazer. Não, eu guardo e vou ver, porra, isso foi interessante. Deixa eu pôr nessa gavetinha de opinião que eu possa escutar. Aí depois eu abro o áudio e escuto qual foi. Eu percebo que eu podia ter errado um pouco menos se eu tivesse ouvido alguns conselhos. Foi muito bom não ter ouvido outros. E uma coisa que depois de velho, que eu fui fazer faculdade, que eu percebi que, tipo, se eu tivesse feito faculdade na hora certa, teria me poupado muita dor de cabeça. Mas enfim, eu acabei fazendo os negócios, fui fazendo, e é o que um amigo meu fala: você não tem planejamento, você tem fazejamento, né? Fazejamento é ótimo, nunca tinha ouvido. Você vai fazendo, você vai trocando o pneu do carro, o carro andando, e às vezes isso é um pouco atabalhoado. Então, fica a dica para todo mundo que está ouvindo: se planejar é muito bom. A parte, mesmo que nem ele está falando, musical, a parte tem que ser organizado, tem que pensar tudo antes. E às vezes você tem que, tipo, ser igual um GPS do carro. Ele vai ver tudo que está acontecendo e você tem que colocar, tipo, putz, se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer isso, eu vou para a esquerda. Se acontecer aquilo, eu vou para a direita. Tem mais ou menos isso mapeado. Porque quando você enfrenta o caminho, se você não encontrar esses obstáculos, porra, beleza, vamos reto. Mas senão você já tem mais ou menos uma ideia para onde você vai caminhar se der errado, né? Que nem agora, você não está usando GPS. Porque você sabe o caminho, você se planejou para fazer esse rolê aqui. Exatamente, eu não usei porque eu não tenho como ter o GPS, tá todo mundo gravando aqui agora. Mas por isso que deu certinho, pegamos um trânsito da porra agora. Agora a gente tá tudo parado no trânsito. Mas aí é exatamente do planejamento. Poxa, mas legal. E agora você tá com quantas bandas? Assim, efetivamente eu tô com uma banda, porque assim, a Etnia, ela é uma produtora muito grande, né?
ela tem eu como produtor, ela tem eu como produção executiva da banda, ela tem eu como produtor de palco, ela tem eu como direção. Então assim, eu sou muito grande, então a empresa é muito grande. Eu tenho muita gente que me ajuda, né, no estúdio, né, principalmente a parte de engenharia de som, os técnicos de som, né, deixar aqui meu oi pro Paulinho, que você conhece também. Gente boa pra caramba. Que é o Cenone, que me talentoso, acompanha, talentosíssimo. Muito bom. Que técnico. É o cara que grava, até porque eu não sei gravar em Pro Tools, né? Tá aí uma coisa assim, um dos defeitos, meu estudo em Pro Tools. Assim, se for gravar uma música comigo, a gente lança ano que vem. Porque eu vou demorar muito nos botões do Pro Tools. Né? Eu faço tudo isso em outras downs, tal, no Pro Tools não. O Estúdio Nimbus é minha casa, né? Vai ser sempre minha casa para fazer tudo, é uma parte de mim. E eu tô com uma banda que chama, pode fazer propaganda deles aqui já, né? Então, a gente tem uma parte do programa que se chama Jabá, que é onde você vai vender o que você faz. Tem que fazer uma vinheta para entrar o Olha o Jabá. Até isso, depois você pode fazer uma vinhetinha pra gente aqui, né? Fechou. De abertura, a vinhetinha pro Olha a Hora do Jabá. Né, eu faço tudo no Estúdio Nimbus, quem não conhece é um estúdio que tem há pouco tempo, só há 28 anos. É 28? 27, mas eu falo 28, eu sempre falo um na frente. Que é pra dar a garantia que vai chegar mais um ano. Cara, eu não... eu tinha 21, 22 quando o Sam e eu montamos lá. Aí esse Estúdio Nimbus, pra quem não sabe também, as pessoas que criaram esse estúdio foi o Sam, que é o irmão do Digão, comigo. Há 27 anos atrás, como ele lembrou, a gente começou do nada. Era uma banda, né? Era uma banda, a banda Nimbus, a gente tinha os equipamentos, daqui a pouco juntou tudo numa sala e começou a alugar. Eu tinha o meu trabalho, o estúdio era paralelo, enfim. Volta pro teu Jabá que eu tô interrompendo. Jabá é isso, é o Estúdio Nimbus. Quem quiser seguir é @Estúdio Nimbus. A etnia... É o mesmo número ainda? 36737085? Puta, eu nunca subi antes, eu também não sei. Hoje eu já passo direto. Se for sempre o mesmo, é esse. Etnia Nimbus. Você também vai no Instagram, é uma perna do Estúdio Nimbus. Eu tô aqui procurando o telefone, eu não acredito. Eu não sei nem o meu, Ângelo. Não, mas tudo bem, depois a gente coloca aqui no link do vídeo, na edição, enfim. A gente coloca depois, não precisa falar agora não. Isso aí. Depois também vai ter no site. Vai estar tudo roladinho, bonitinho. E o Etnia Nimbus é o 945660036, que vocês vão falar comigo, aí eu passo pra mim. Como que é coordenar todo mundo, essa equipe gigante toda? Motivar todo mundo, porque tem hora que não, né? Cara, eu sou um cara que me motivo muito, bicho. O tempo inteiro, eu me acho foda. E como que você busca essa motivação? De onde você tira isso? Uma ligação dando bom dia pra minha filha. Tua filha é um porto seguro pra te fazer andar. Total. Minhas filhas, eu tenho duas, né? Mas Bel, que tá sempre muito perto de mim, que compartilha isso comigo demais também. Então, e aí ficou fácil, né, essa motivação. Mas a música me motiva, né? Trabalhar com o que você gosta te motiva, né? Música pra mim não é só som, ela é cor, ela é movimento, ela é tudo. Então isso me põe pra frente sempre. E a banda que tá agora, que a gente tá trabalhando, vamos lançar agora, no máximo daqui 20 dias. Estamos na fase de terminar vocal. Aí mix e master a gente já vai entrar muito rápido. Somos Jorgens. Uma banda incrível. Que sorte esses meninos estarem com a gente. E é isso, alguns outros projetos que eu não gosto de falar, como diz minha mãe. Falar do ovo antes do cu da galinha não rola. Exatamente. Com algumas outras músicas, o que eu posso falar são as minhas, que vão sair também daqui 2 meses. Que legal. E vamos nessa. E hoje você tá feliz, tá? Eu sou. Show de bola. Tem alguma coisa que você tem dúvida de hoje, que você queira perguntar, que você tipo, pô, cara, eu faço tal coisa? Puta, Angelão, cabeça de prato é o seguinte, tem uma parada que é que pra mim sempre vai ser, ainda mais agora nesses tempos modernos, de digital pra cacete, tudo se faz muito rápido, tudo se lança muito rápido, tudo muda muito rápido.
como produtor, assim, eu tenho sempre meus contatos, né, com grupos de outros produtores, né, de manda meu material, escuta meu material, vamos entrar em casa X, em casa tal. Mas o grande lance é como fazer sair desse mundo rápido, digital, ou não, com que as pessoas te escutem rápido o teu material. Você está falando chegar no ouvinte a tua música. Chegar no ouvinte essa música, e a partir do momento que chegou nesse ouvinte, colocar essa galera para tocar, porque banda tem que tocar ao vivo. Então isso sempre vai ser uma dúvida, porque assim, você sabe a resposta, mas a pergunta muda rápido. Você sabia como colocar esse pessoal escutando, agora já não é mais isso. Então assim, mais do que uma dúvida, é um grande... É um círculo, viciante, de como você tá sempre nesse meio, né? As pessoas sabendo o que e quem estão fazendo com você. Você não usa nenhum tipo de plataforma digital para estar fazendo essa divulgação, como TikTok, Instagram, TikTok YouTube? Não. Eu uso só o Instagram, e mesmo assim muito das bandas, não o meu e não da produtora. Tá. Cara, eu vou falar... Eu tive uma experiência muito grande na época, mas já fazem quase 20 anos do NX, que na época tinha um movimento muito grande musical acontecendo naquele momento. O emo? Mas tinha o emo que tava, né, explodindo. Mas tinha uma coisa que chamava Fotolog na época, que é o vô do Instagram. E lá você lançava as músicas ali, você tirava as fotos, tudo. Mas hoje uma grande plataforma que eu vejo de lançamento de música aí, independente de estilo, é o TikTok. O TikTok é um negócio para você estourar música absurdo. Olha que loucura, tá vendo? O TikTok eu não faço. Então, o TikTok é uma plataforma que pode usar muito e é assim, mas é aquela história. Trechos curtos, tem que pegar um trecho curto de uma música, lançar ali, tipo aquele negócio de cortes. E uma coisa que eu acho que ajuda muito, Neymar, ainda assim, a criatividade, não só musical, que é o que interessa muito, mas é a criatividade em gravar um clipe. E é caro, né, gravar clipe, né? Só que hoje em dia, que você vê, a gente tá gravando esse programa aqui com o celular. Você consegue fazer uma ideia boa virar um clipe e que seja viral com uma ideia que seja bacana. Uma ideia simples, mas que ajude. E no YouTube tem um negócio muito legal, que é assim, você tem uma banda com, sei lá, como é que é o nome? Qual é o estilo dessa banda que você tá gravando, vai lançar agora? Jorgens. Somos Jorgens, eles são MPB. MPB pop. Legal. Você vai subir o vídeo do Jorgens no YouTube e vai fazer uma campanha colocando exatamente as bandas que são parecidas, MPB. Então, tipo, sei lá, o que é parecido no segmento da banda? Gilsons, não conheço. Tá vendo? Você não mexe no bagulho. Mas tem, sei lá, alguma outra influência que seja mais conhecida, mais popular? Mais popular? Que todos... Tipo, eu quero atingir o público que escuta Caetano. Vamos nele. Beleza. Você faz uma campanha com todos os clipes que vão passar do Caetano, antes vai passar a música da tua banda. Então, como propaganda, vai rolar a música da tua banda para quem vai ouvir Caetano, quem vai ouvir Otto, Marisa Monte. Você faz uma lista de pessoas que podem vir a gostar do som da tua banda e faz uma campanha focada nisso. Então, toda vez que a pessoa estiver rolando no YouTube a trilha tal, vai aparecer a banda no meio. E vai ter que ouvir 5, 6 segundos, e aí você pega um trecho que seja bacana ali, um refrão, um chiclete, e solta ali. Isso funciona. Eu vi isso funcionando com uma banda de rock, mas era uma banda meio que de metal. Então, mas funcionou, que todo mundo colocava Metallica ali, colocava Iron, não sei o que, ouvia aquela banda, e começou a ter, tipo, aí mandava pro site, tudo, e ali explica. É uma coisa que a gente vê e não faz, é muito louco isso, né? A gente vê, sabe o que acontece, mas não entra. Então, isso é a mania que todo empreendedor tem, né? Você vê, um monte de gente fazendo isso, mas você fez o seu produto? Putz, não fiz. É isso que a gente tem que fazer, tem que correr atrás disso. Pô, mas que legal, meu.
Bom saber. Me manda depois a banda quando estiver pronto pra gente poder divulgar. Mano, tá bem rapidinho, já tá pronto. E tem alguma coisa que você aprendeu com tudo isso, nessa jornada que você teve, com os erros, com os acertos, que você poderia dar de conselho pra quem tá fazendo agora? Porra, tenho. Primeiro, assim, você chavão, acredita. Acreditar em você, né? Acredita, assim, essa é a coisa mais chavão que você vai escutar de um monte de gente. Uma porra é real. Se você não botar uma fé naquilo que você tá fazendo, irmão, Ninguém vai botar, ninguém porque vai o sonho é teu, né? O sonho é teu. E assim, ser o mais... E fora essa obviedade, cara, você tem que ser gente boa com as pessoas, bicho. Você não pode tratar muito bem um artista, você não pode tratar mal o cara que tá enrolando o cabo pra você atrás do cabo. Isso não existe. Você tem que tratar todos muito bem. Você nunca sabe quando que você vai depender de alguém. E não é o lance da dependência, eu tô fazendo isso porque preciso de alguma coisa. Não, você tem que ser uma pessoa boa, cara. Sabe? Você tem que acreditar nos valores dos outros. Você tem que acreditar no seu, mas também acreditar que toda pessoa vai te entregar alguma coisa. Total. Né? Isso é inevitável. Então, assim, não seja um cuzão. Acho que é o valor do universo, né? Você joga coisa boa, trata bem, você vai receber isso de De volta. onde tá né? vindo esse barulho? Eu não sei. Então eu acho que é isso. Eu acho que é corrente do bem, irmão. E tudo dá certo. Mantenha a tua fé, né? E vamos nessa. Pô, legal, Neymar. Eu acho que valeu pela conversa, pela experiência. A gente tá quase chegando no seu destino. Nem precisamos mudar muito a rota. Nem precisou adaptar tanto essa rota. Você dirigiu muito bem. Pô, não esquece de dar 5 estrelas pra mim. Eu vou... Avalia bem a gente.